Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um estudo do canal Clamando no Deserto. Vamos para a parte 2 do Comentando o livro Mulher Pode Ser Pastora. Logo mais, depois da oração, nós damos continuidade. Pai querido, vem estar conosco, nos dê a sua sabedoria. Obrigado pelo perdão pelas falhas e pecados, pela sabedoria que nos dá. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, só para ajustar os pontos aqui. Existem, vamos colocar pelo menos 3 posicionamentos a respeito da atividade das mulheres. Existe possivelmente um posicionamento de que ela não deva ter nenhum tipo de liderança e, mesmo excepcionalmente, ela não deveria ter tipo algum de liderança, etc. E esse é um posicionamento. Um outro posicionamento é o de que ela pode ter algumas lideranças, sim. Eventualmente, assim como ocorreu tanto no Antigo como no Novo é mais questionável, mas no Antigo acho que né, é mais evidente. No Novo tem algumas evidências talvez um pouco mais frágeis, mas tem. Ela pode exercer determinadas lideranças, mas há algumas lideranças que são restritas, né? E existe uma posição final, que é a liderança é regra, que ela só não era permitida porque havia um machismo no passado. Então, a primeira posição, ela possivelmente, na minha opinião, ela vai encontrar dificuldades bíblicas, de que a mulher não pode ter nenhum tipo de liderança, no sentido que ela não pode exercer nenhuma função, ela não pode liderar nenhuma parte da igreja, nenhum departamento. A última, que a liderança seria uma regra, que ela pode fazer o que ela quiser, ela pode liderar em qualquer coisa, também não encontra amparo bíblico e também não vejo amparo no sentido de que as próprias limitações de Deus, elas caminham para uma indicação de que se Deus colocou homens para fazer determinadas funções e deixou mulheres focadas em outras, é porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe qual deve ser a função, ele sabe qual é a função que cada um, via de regra, vai exercer melhor. Então, tendo isso em mente, é, o que nós vimos no vídeo anterior e possivelmente vamos ver nesse vídeo também. A metodologia, qual é o modo aqui? Qual é o modo? Qual vai ser é, qual vai ser o modo que eles vão agir? Eles vão pegar exceções na Bíblia e vão tratar exceções como regra. Eles vão colocar exceções como regra. Então, eles vão dizer assim, ó, o fato de que eventualmente a Bíblia fala de uma mulher nessa posição, isso, e eles não vão usar isso para falar com honestidade muitas vezes assim, não. Isso significa que eventualmente houve mulheres sim nesse cargo de liderança. Então, eles vão dizer, não, isso mostra que Jesus libertou de todas as correntes, etc. E vai ser assim. Então é isso que nós vamos colocar nesse estudo aqui. A participação da mulher na redenção. Isso não quer dizer que homem e mulher não sejam diferentes. Estamos, porém, sob a mesma perspectiva. Somos reconciliados entre nós e reconciliados com o Criador. Cristo inaugurou uma nova humanidade ao anunciar a chegada do reino de Deus. Para que isso que se concretizasse, mulheres foram essenciais. Veja, além disso não revelarem absolutamente nada a questão da mulher nos cargos de liderança que eles querem colocar, as mulheres sempre foram essenciais. A Bíblia jamais colocou as mulheres como não essenciais. A única coisa é que a Bíblia, o foco da Bíblia, no plano da redenção, vai ser nas funções que, pela necessidade e pelos próprios sofrimentos causados pelas funções, elas vão ser dedicadas aos homens. Então, como nós falamos no vídeo passado, a Bíblia não dá um protagonismo ao homem no sentido dele ter mais privilégios, não. A Bíblia dá um protagonismo ao homem no sentido de Deus dar a ele a função de liderar e sofrer com essa liderança muito mais. Então, nós vamos ver isso no Antigo Testamento todinho. Isso não significa que não houve sofrimento das mulheres. O grande problema, e por isso muitas vezes isso está assim associado ao feminismo, e eu concordo com isso, é o fato de que muitas vezes o sofrimento feminino ele é colocado de uma forma como se não houvesse sofrimento masculino.
Como se tudo que ocorreu lá no passado fosse único e exclusivamente por causa do machismo, uma questão de privilégios, e não é isso que a Bíblia apresenta, né? A Bíblia vai apresentar eventos, sim, muito problemáticos, muito tristes, mas ela vai tratar do sofrimento como algo humano. Ela vai mostrar homens e mulheres sofrendo. Ela vai dar um protagonismo maior para os homens no sentido de uma liderança. Não tem como escapar. E não por causa de machismo, como nós bem colocamos lá no vídeo anterior. Abraão não tem nenhum elemento. Noé, não há nenhum elemento de machismo ali na história de Noé para dizer que ele foi escolhido por causa de um machismo, né? Da mesma forma, Abraão, não há nenhum elemento ali para dizer que foi por causa do machismo, até porque Noé, só ficou Noé e a sua família ali, ou seja, Noé se opôs a uma série de pensamentos na época, não haveria por que Deus não permitir que ele se opusesse também ao machismo que viesse a existir na sua época. Abraão é a mesma coisa, nós vamos ver o caso de Abraão, como nós colocamos, e não é difícil da pessoa perceber numa leitura das Escrituras. Abraão também foi colocado ali, foi apresentado ali, e ele muitas vezes cedeu. A Bíblia mostra ali que Abraão tinha o costume de ceder a sua esposa. Ou seja, ele não foi escolhido por causa de um machismo, por Deus se adaptando ao machismo dele ou de outras pessoas, nada disso. Nós vamos ver no caso de Moisés, Arão, Miriam vai participar ali, mas a Bíblia vai enfatizar constantemente a liderança de Moisés e Arão. Não porque eles tivessem mais privilégios, pelo contrário, a Bíblia vai mostrar que eles tinham muito mais trabalho. E Moisés, inclusive, muito mais trabalho que Arão, devido à sua seu posicionamento mais firme, inclusive. E daí em diante nós vamos ver os casos de reis, nós vamos ver o caso de juízes, vamos ver alguns casos de juíza, de profetisa, e é isso que o livro vai tratar, mas sempre pendendo para um lado que não, que eu entendo não ser assim, ele não consegue, e nós vamos colocar só o livro, né, muitas vezes, e ver que o livro ele não vai conseguir confirmar aquilo que ele se propõe a confirmar. Então vamos lá. Nascido de mulher. É escandaloso que o Filho de Deus, além de encarnar como homem, tenha também nascido de uma mulher. Ao estudar os pais da igreja, Lúcifer, assim, o fato dele se encarnar, dele vir de um relacionamento homem-mulher, ou já seria escandaloso de qualquer forma, né? O fato dele nascer, assim, quando ela fala assim, o fato dele ter nascido de uma mulher, não é isso que escandalizou, é o fato dele vir como ser humano num procedimento comum que os seres humanos veem do relacionamento de homem e mulher, né? Ao estudar os pais da igreja, Lúcio Piatti observa que, embora eles estivessem bem longe de ter uma visão igualitária da mulher, viram o papel de Maria na história da salvação como teologicamente rico, uma vez que fala sobre nosso relacionamento com Deus e dele conosco. Assim, a Bíblia nunca trouxe uma visão igualitária da mulher em termos funcionais. A Bíblia nunca vai apresentar uma visão igualitária da mulher em termos funcionais. Ela vai apresentar o papel da mulher como complementar. O homem complementando a mulher e a mulher complementando o homem. Então, a Bíblia nunca vai trazer uma visão igualitária da mulher nesse sentido. Em termos de mandamento, se a gente for olhar lá, os dois lados eles têm ônus e bônus. Quem tinha que lutar era o homem. Quem tinha que batalhar para o sustento da família, via de regra, era o homem. Quem tinha que ser profeta e encarar as consequências de ser profeta era o homem. Quem tinha que encarar as consequências, muitas vezes, de uma liderança, de liderar o povo, era o homem. E tudo isso nós vamos ver, não há nenhum privilégio aí. Então há ônus em relação às mulheres e há ônus em relação aos homens também, né? Infelizmente, não há espaço para falarmos de tantas mulheres que conheceram Jesus, como a profetisa Ana, Marta, Maria e Joana, só para citar algumas. Uma, porém, vale a pena ser destacada. Assim, espaço até há, viu? Porque, assim, a Bíblia não relata tantas mulheres assim em relação ao ministério de Jesus. E, aliás, a Bíblia não relata também, nominalmente, a Bíblia também não vai relatar tantos homens assim em relação ao ministério. E vai mostrar para nós que o fato dela não relatar nominalmente tantas pessoas e ainda assim haver uma predominância masculina, que essa função é via de regra para os homens, né? Por séculos, Maria Madalena foi injustamente tida por prostituta. Os evangelhos não afirmam isso, dizem que Jesus expulsou demônios dela.
e que ela provavelmente tinha posses, pois como outras mulheres servia a Jesus com seus bens. Maria é descrita junto de outras mulheres como uma testemunha ocular da ressurreição em todos os evangelhos, anunciando aos apóstolos. Parte do papel apostólico consistia em ser uma testemunha da ressurreição, e por isso Maria Madalena é chamada por Tomás de Aquino de apóstola para os apóstolos. Isso, infelizmente, ocorreu porque o termo apóstolo ele se tornou vago, ele se tornou impreciso, e, obviamente, quando a gente vai ver apóstola para os apóstolos, obviamente, um exagero da função feminina. Isso não tem como negar. A gente vai ver Maria, por exemplo, na Igreja Católica, obviamente, a veneração que é dada a Maria, obviamente, é um exagero da função de Maria, né? Por mais importante que, obviamente, ela foi, né? É evidente que há um exagero ali na ação, né? Agora, por que essa ênfase, esse exagero na ênfase das mulheres, a gente não sabe. Quer dizer, até a gente sabe, mas assim, é algo que fica mais difícil a gente comentar até, né? É verdade que o testemunho de mulheres foi desacreditado, mas assim, eu entendo que obviamente envolve sim o feminismo, tá? A ideia de que não basta você estar no topo junto com o homem, você tem que ser igual a ele em tudo. Assim, é algo que não encontra amparo nem na Bíblia, nem na biologia, nem em nada, né? Então, essa ideia as pessoas têm uma dificuldade de aceitar o que a Bíblia diz pelo que está escrito. Elas querem tornar o politicamente correto, né? Isso atrapalha bastante. É verdade que o testemunho de mulheres foi desacreditado, pois naquela cultura mulheres eram vistas como estáveis e não confiáveis. Os próprios discípulos não creram no anúncio delas, as palavras pareciam loucura. Assim, eles não creram não porque elas fossem mulheres, tá? A própria fala da autora aqui já mostra. As palavras delas lhes pareciam loucura, porque eles tinham dificuldade para aceitar que Jesus ia morrer, e eles tinham dificuldade para aceitar que Jesus ia ressuscitar também, né? Porém, é maravilhoso o fato de que isso não tenha tido importância para Deus. Jesus escolheu revelar sua ressurreição primeiro às suas discípulas, de forma que sua primeira palavra após a ressurreição foi mulher. Você vê como o texto é bastante tendencioso, né? Então, assim, é, isso em nada vai merecer o trabalho do homem ou apontar uma igualdade para a mulher. O autor aos Hebreus explica que os sacerdotes se encontravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar sangue do sacrifício. Ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Essa situação se altera com a vitória de Jesus, que entrou não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Agora, todo crente pode entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Unido à videira verdadeira, todo crente é também um sacerdote. Apocalipse nos lembra que Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. Assim, na época em que os sacerdotes eram só homens, também havia ideia de eles serem um sacerdócio, tá? Então, isso não quer dizer que o sacerdote, porque assim, Jesus é o sumo sacerdote e não precisa de outros sacerdotes no sentido físico, né? A ideia da Bíblia nos colocar como sacerdotes é justamente ela vai enfatizar o fato de que o sacerdócio não se limitava ao serviço sacrificial. O sacerdócio envolvia outras coisas também. Mas a ênfase da Bíblia na questão de sacerdócio é no sentido de que simbolicamente nós somos sacerdotes, porque nós temos acesso diretamente a Cristo, não precisamos de um intermediário, assim como era necessário o sacerdócio antes da vinda de Jesus. A ideia cristã, essa é a ideia cristã. E nesse sentido, todos são sacerdotes. Homens e mulheres podem ir diretamente a Deus. Mas nós somos sacerdotes porque nós podemos ir diretamente ao sumo sacerdote ou ao próprio Deus orar em nome do sumo sacerdote, que seria Jesus, não é? E no sentido da função, por exemplo, na função sanitarista, homens e mulheres podem trabalhar juntos. Na função de ensino, homens e mulheres podem trabalhar juntos, né? Agora, no aspecto de função autoritativa, isso sim era dado via de regra aos homens. E Deus, se ele colocou assim, é porque ele sabe os motivos, né? Ele sabe a característica de cada um.
Sobre o sacerdote geral, Lutero explica aqui: em caso de necessidade, cada um pode batizar e absolver, o que não seria possível se não fôssemos sacerdotes. E que quem saiu do batismo pode gloriar-se de já estar ordenado sacerdote, bispo e papa. Sim, está correto dizer que Deus fez suas filhas sacerdotisas. Isso está ligado diretamente à missão para a qual Jesus nos envia. Veja que isso em nada esse argumento coloca autorização para as mulheres serem pastoras, bispas e apóstolas, não, não como regra, né? Ou seja, o máximo que eles vão apresentar é que isso pode ter ocorrido excepcionalmente, mas ainda assim, em alguns pontos, a argumentação é frágil, né? Mulher no ministério. A mulher e o profetismo. No Antigo Testamento encontramos profetisas como Miriam, Débora e Uda. Suas histórias mostram como Deus, em sua infinita sabedoria, escolhe também mulheres para papéis de liderança, mesmo em um mundo com estruturas sociais diferentes das nossas. As três exercem autoridade espiritual e religiosa sobre o povo, isto é, também sobre homens. Lembrando que isso são momentos excepcionais, não são momentos de regra, né? Então, e é interessante que, assim, quando ela vai falar do fato de Deus ter escolhido majoritariamente homens, ela vai falar, não, isso foi por causa do machismo da época. E aí, ao mesmo tempo, ela pega eventos excepcionais e tenta transformar isso em regra, né? A palavra proferida pelo profeta é autoritativa, pois provém do próprio Deus. Isso, sem dúvida, né, é autoritativa. E por isso vemos profetas repreendendo reis e sumos sacerdotes. Miriam é a primeira mulher a ser identificada como profetisa, sendo citada por ocasião da travessia do Mar Vermelho. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamboris e dançando. Miriam faz parte do grupo pré-monárquico de pessoas e foram chamadas de profetas como Abraão e Moisés. É bastante provável que ela exercesse certa liderança, visto que conduziu todas as mulheres. Povo. Então, quem que ela conduziu na liderança dela nesse momento aqui? Mulheres. Houve também, possivelmente, liderança de homens? É possível, mas não há nenhuma evidência de que ela exercesse da mesma forma que Moisés e Arão. A revolta de Miriam e Arão contra Moisés indica de modo sutil esse possível papel. Não, não indica. Indica que ela queria isso e não que houvesse esse papel. Será que o próprio fato dela ter se rebelado já mostra que não era assim? Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem falado por meio de nós? Veja que em que momento Deus fala para Miriam fazer algo fora da fala de Moisés? Não tem. Então, no sentido que ele falava com Moisés, ele não falava com ela. E nem com Arão. No sentido que ele falava com Moisés, era basicamente com Moisés. Se Deus não falasse também por meio dela, como Miriam poderia fazer essa reivindicação? É justamente pelo fato disso ser contrário ao que Deus queria, que Deus a puniu. Não haveria nem por que ela fazer essa reivindicação se ela tivesse já atuando dessa forma, né? Que era sumo sacerdote. Quando ela ficou isolada por conta da lepra, que veio sobre ela como castigo de Deus, o povo não avança até que ela retorne. Isso é óbvio, ela tinha uma função ali importante e ela estava ali, e se fosse outra pessoa também, e Deus permitisse ocorrer o mesmo fato, isso não indicaria em nada que aquela pessoa, via de regra, tivesse a mesma autoridade. No livro de Miqueias, o Senhor menciona Miriam liderando o povo ao lado dos irmãos. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu tirei do Egito e redimi a terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Isso em nada vai mostrar uma igualdade de função, né? Débora talvez, e ainda que mostrasse, é importante colocar que isso seria excepcional, isso não seria a regra que ocorre na Bíblia. Débora talvez seja a líder mais proeminente do Antigo Testamento, e por isso mesmo se tornou a pedra no sapato de algumas teologias. Sobre ela recai um carisma duplo, juíza e profetiza. Na verdade, ela não se torna, assim, ela realmente torna uma pedra de sapato numa teologia que vem a dizer que em nenhum momento a mulher poderia ser líder. É, nós vamos até depois ir aqui para o livro de Juízes, né? Ela fala aqui de Juízes 2, não é? Juízes 2. Então vamos deixar aqui Juízes 2 e nós já vamos comentar. Ela é mencionada pela primeira vez em Juízes 4, quando o povo de Deus era oprimido.
Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Versos 13 e 4. A palavra Shafat, que significa julgar, liderar, é a mesma usada com relação a Samuel. Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ela aparece também quando o povo pede a Samuel um rei. Isso implica que Débora, como os demais juízes, liderava o povo e era responsável por tomar decisões. Eu creio que nesse ponto não precisa haver dúvida, né? Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel. Nos montes de Efraim, os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Teólogos contrários à liderança feminina não têm conseguido encaixar Débora em suas sistematizações. Essa é uma afirmação tendenciosa, né? Como se a contrariedade à liderança feminina fosse única e exclusivamente proibir toda e qualquer mulher de toda e qualquer função. E a contrariedade à liderança feminina é apontar justamente um fato óbvio, que a própria autora reconhece, mas que sem base bíblica alguma associa isso simplesmente ao machismo da época, por exemplo, né? Então a ideia não é que os teólogos contrários não têm conseguido encaixar Débora, não. Apenas os teólogos que não reconhecem que excepcionalmente a mulher teve sim funções de liderança é que teriam dificuldade em encaixar. Os outros têm uma facilidade tremenda. E existe uma dificuldade de transformar isso, justificar isso para uma regra. A mulher ter funções de liderança que são típicas dos homens, via de regra, né? Por isso, ideias mirabolantes têm surgido a respeito de sua atuação. Vejamos algumas e a resposta a ela. Débora, como liderança feminina, era um sinal do juízo de Deus. Se isso fosse verdade, teríamos uma contradição com o texto bíblico, que, conforme explicitado acima, nos apresenta a dominação dos outros povos sobre Israel como juízo de Deus, e o levantar de juízo para libertá-los como misericórdia divina. Assim, a liderar de Débora faz parte da misericórdia de Deus. Como nos diz o cântico, estavam poucos nos povoados de Israel até que Débora se levantou como mãe para Israel. Vamos lá em Juízes 2, né? Vamos ver aqui. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis acordo com os moradores da terra, antes derrubareis os seus altares. Não fareis acordo com os moradores da terra. Antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. Sucedeu que, falando do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Então nós temos Moisés, Arão, depois nós temos Josué, e depois até aqui o verso 7 nós temos o quê? Anciãos, que ainda sobreviveram e viram toda aquela grande obra. E aí veja, o texto vai mudar a sua ênfase agora. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Então veja, a ênfase sai da liderança masculina com sucesso para uma liderança masculina ímpia, uma liderança que possivelmente estava numa impiedade muito grande, a ponto de dizer assim, ó, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre Deus dos povos. Porquanto deixaram ao Senhor, e provocaram o Senhor a ira, e serviram a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puseram mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, no plural, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, o Senhor levantou juízes que os libraram da mão dos que os despojaram. Houve livramento,
Mas aí o que acontece? Porém, tampouco os viram ao juiz, antes prostituíram-se após outros deuses, mesmo depois do livramento, né? E mesmo durante o livramento, que dá a entender aqui. E adoraram eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor levantava juízos, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo gemido, por causa dos que oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais que seus pais, andando após outros deuses, servindo e adorando o obstinado caminho. Por isso a ira se acendeu contra Israel, a ira do Senhor, porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado aos pais e não deram ouvido à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então veja, o fato dela dizer, mas os juízes foram colocados para livrar, sim, mas o contexto aqui é um contexto de total queda. Enquanto não havia essa queda, quem estavam sendo escolhidos funcionalmente para as funções? Os homens. E depois, não há nenhuma menção aqui a nenhuma mulher sendo escolhida. Continuam sendo juízes homens. E ainda assim a coisa continuou a cair. E obviamente, isso significa que não havia mulheres lá que poderiam estar insatisfeitas? Claro que sim. E que poderiam ajudar o povo de Deus? Claro que poderia. Agora, não foi esse estabelecimento de Deus. Deus continua está escolhendo juízes homens. Essa era a regra, né? Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as deterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Ah, tá. Para por ela, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou. Para por elas provar a Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o fizeram, né? Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Para por elas provar a Israel, todas que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, todos cananeus, sidônios, heveus, habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate, ou Ramate. Esses, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, então veja, a ênfase, por mais que Moisés estivesse com Arão e Miriam, a ênfase está sempre aqui, ministério de Moisés, ministério de Josué. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus, tomaram de suas filhas para si mulheres. Veja que, lembra que ela quer colocar a ideia de que tomaram a força? Não. Veja que aqui não há ideia de tomar a força, pelo contrário, aqui o tomar dá a ideia de que? De associação, se associaram com os outros povos e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balins e a Astarote. E por que eu estou enfatizando o tomaram aqui? Porque ela dá a ideia de que tomaram significa que foi uma violência contínua contra as mulheres, e não é isso que o termo tomaram muitas vezes vai significar, né? Os filhos de Israel fizeram o que era mal e se esqueceram do Senhor, e serviram a Balins, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusar-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz. Então veja, qual é a regra aqui? Homens, 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 homens. Essa é a regra. E para ter privilégio, não. Aqui é para efetivamente uma função e que essa pessoa teria muita dificuldade. Imagina liderar um povo desse. Então a guerra sossegou 40 anos, Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. E reuniu consigo os filhos de Amon, e feriu Israel. Os filhos de Israel serviram a Eglon. Clamaram ao Senhor, levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Ou seja, novamente, um outro homem. Fez espadas de fios, levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo e tal. Acabando de entregar, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti. Qual disse: Cala-te. Todos que lhe assistiam saíam diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou da espada que tinha sobre a mão direita. Ele a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina. Então Eude saiu ao pátio, fechou as portas e as trancou.
E saindo vieram os servos do rei, viram as portas estavam fechadas, sem dúvida está cobrindo seus pés. E aí Eude escapou, sucedeu que chegando com a tropa nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel desceram com ele das montanhas. E assim foi subjugado Moabe. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu os 600 homens dos filisteus. E também ele libertou Israel. Então veja, aqui a regra era do quê? De homens e homens e homens, homens e homens. E aí depois vai entrar, né? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, e vendeu o Senhor a Jabim, rei que reinava, e Císera era o capitão de seu exército. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí vem, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então veja, ele fala, ó, houve um monte de mulheres, mas houve um momento específico que aí Deus vai, homens, que Deus vai usar uma mulher. Isso significa que não era, que Deus não estava, Deus não impedia, ou seja, não era uma imposição absoluta. Era uma imposição que ocorria assim, via de regra, Deus não levantava mulheres como juízes e profetisas constantemente, mas nesse caso específico, o texto vai citar um grupo de homens e depois ele vai citar Débora, né? Ela sentava-se debaixo das palmeiras e julgava e mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, e disse: Porventura o Senhor Deus Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Então ela vai falar com um homem que estava liderando o grupo e fala para ele: Não é isso que Deus mandou fazer? E atrairei para ti o ribeiro de Quizon, a Císera, capitão do exército, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores, não irei. E ela disse: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. Então veja, ela está repreendendo ele por ele não ter, por ele precisar dela para ir. Falando, não, você é o líder, você é o líder deles, você é o líder de guerra, você deveria ir lá. Então, não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. Então, ela está repreendendo a ele por essa atitude, inclusive. Então, Baraque convocou a Zebulon, e aqui a 9 aí fala, né, o Senhor entregará a Císera nas mãos de uma mulher, ou seja, ela estaria liderando, sendo que, e ela adverte ele, falou, a liderança tinha que ser sua, mas você não vai ter honra, porque eu estou indo, você está querendo, você só vai se eu for, né? Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali e Quedes e subiu com 10.000 homens após ele. Débora subiu com ele. E veja, ele não deixou de liderar, ele não deixou de subir com os homens, né? Só que ela subiu com ele. E Éker Queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho. E anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, e então disse Débora a Baraque: Levanta, porque esse é o dia que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Então ela reconhece, não, em termo militar, é você que vai estar tomando. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque depois desceu do monte Tabor, e 10.000 homens com ele. E o Senhor derrotou a Císera, mas o Senhor derrotou a Císera por meio de quem? Quem o Senhor usou? O próprio exército, né? Todos seus casos, todo exército ao fio da espada diante de Baraque. E Císera desceu do carro e fugiu a pé, e Baraque perseguiu, né? Porém, Císera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber. E Jael saiu ao encontro de Císera. E Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca da fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: Bem mostrar-te-ei o homem que busca. E foi a ela, e eis que Císera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, e continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então veja que o ponto aqui em questão é que Deus escolheu vários juízes, e assim, quando Débora surge como juiz, no momento em que Israel persiste em fazer o mal, persiste em rejeitar até mesmo as palavras dos juízes, vinha o juiz, a coisa estava melhorada, depois o juiz morria, voltava, e às vezes até muitas vezes com o juiz vivo, ou no caso de Débora, estando viva, muitas vezes
ela teve que enfrentar também dificuldades, mas veja, é, a Débora, como liderança feminina, era um juízo do juízo, era um sinal do juízo de Deus? Evidentemente, não tem dúvida aqui, né? E não tem contradição alguma no texto bíblico em dizer que depois de Deus ter escolhido vários homens, e depois ele teria encontrado nesse momento em que ele tem achado melhor colocar Débora para, não só como juíza, mas também a situação era tão crítica que o próprio líder, que é ali que deveria guerrear, liderar o povo na guerra, precisava dela, para você ver como é que estava o nível de falta de falta de liderança masculina ali, como os homens estavam deturpados na sua função. Débora era uma líder apenas civil, não religiosa. Essa realmente não vai ter fundamento, né? O próprio fato dela falar em relação a Deus, falar e fazer isso e aquilo, já mostra que ela era uma líder religiosa também. Deus levantou Débora porque não havia homens disponíveis. Dado o contexto que nós vemos até o próprio Baraque pedindo a ajuda dela, efetivamente o que se dá a entender mesmo, né? Será? Deus chamou Gideão, que estava escondendo o trigo. Não mostra absolutamente nada sobre a fraqueza dos homens. Isso mostra que os homens estavam muito mais fracos do que o próprio Gideão. Se preparou o nascimento de Sansão no ventre, a não ser que ela pregue a predestinação, né? Então isso também não faz sentido. Fez soprar um forte vento sobre o mar quando Jonas fugiu. Jonas, via de regra, fazia a vontade de Deus. Excepcionalmente nesse caso, ele não fez e Deus foi atrás dele, né? Ou seja, e tudo isso mostra que a situação lá naquela época estava muito pior que todas essas situações que eles estavam dizendo aqui. Disponibilidade não é exatamente o requisito para o Senhor. Não, tem que estar disponível, porque Deus, em nenhum momento, Deus vai pegar uma pessoa que não queira ser servo dele. Ou ele não forçou Jonas a servi-lo. O que ele fez foi, a partir do momento que Jonas resolveu ser um profeta dele, se manteve como profeta dele, tem que fazer a vontade dele. Quando Débora convocou Baraque, ela lhe assegurou que Deus entregaria os inimigos nas mãos dele na batalha. Só que antes disso ela falou assim, queria perder a honra por estar chamando ela, para ser entregue na mão de uma mulher. Baraque, no entanto, pede que ela vá com ele. É muito provável que o guerreiro acreditasse que a presença de Débora como a porta-voz de Deus faria diferença na luta. Embora Débora acate seu pedido, ela o repreende por essa atitude que, em geral, demonstra falta de confiança. Então, veja, assim, ela mesma reconhece que era uma falta de confiança na palavra do Senhor que ele estava fazendo. Ou seja, para você ver o nível de despreparo dos homens que estavam nessa época. Apresenta uma situação não ideal em Israel, pois não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo. Juízes 21, 25. De fato, todos os juízes são levantados para salvar o povo que estava em castigo por pecado. Contudo, conforme já discutido, a liderança de Débora está relacionada à misericórdia de Deus. Não só a misericórdia de Deus, mas ao próprio juízo de Deus, né? Então, Samuel adverte veementemente o povo acerca dessa escolha. Deus transforma o mal em bem, estabelecendo Davi como rei ungido que apontaria para o Messias Jesus. No entanto, a história da monarquia é banhada em derramamento de sangue. Baraque é citado na galeria dos heróis da fé, mas Débora não. Efetivamente, esse argumento também ele não é forte no sentido de Deus não querer, Deus não aprovar a liderança dela, pelo contrário, né? Essa afirmação, assim, também a resposta que ela dá também não ajuda muito, tá? Uda, o protagonismo do profetismo de fato cresce nessa nova etapa de Israel. Encontramos a história de Uda em 2 Reis 22, de 8 a 10, 2 Crônicas 34, 14 a 28, é meio reinado de Josias. Quando ele ouviu as palavras do livro, rasgou suas próprias vestes, pois viu que seus antepassados não cumpriram o que havia ali. Vão consultar o Senhor por mim pelo povo. Aquela comitiva, formada por importantes homens, foi ao bairro novo de Jerusalém para encontrar a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás. É responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes entregou a palavra do juízo do Senhor, e o texto bíblico diz que os homens da comitiva levaram a resposta ao rei. Linda Belleville salienta: embora houvesse outros profetas de prestígio, como Jeremias, Sofonias, Naum e Abacuque, foi o conselho de Uda a respeito do livro da lei que Josias buscou. A grande e proeminente delegação enviada a ela diz algo sobre sua importância. Assim, não sei se ela está dando a entender aqui que ela era mais importante que o próprio Jeremias, Sofonias, Naum e Abacuque, o que seria um absurdo, principalmente pelo fato de que todos eles nós temos livros deles na Bíblia,
né? E não há nenhuma relação de importância aqui dela ser mais importante do que os outros, né? A confiança dele estava bem depositada, pois o Conselho de Judá que inspirou as conhecidas reformas religiosas do século VII a.C. Veja que o próprio fato dela citar aqui outros profetas homens já mostra que a regra era profetas homens e, eventualmente, profetisas mulheres, né? Até pela própria dificuldade do ministério, né? E é como eu falei no vídeo passado, dificilmente se a dificuldade fosse a mesma do passado, nós teríamos tanta gente aí discutindo ministério feminino, né? Mulheres, diaconisas, missionárias e apóstolos. Para o mestre, líder é aquele que serve. É conforme o grego diaconeo, né? Do qual deriva a palavra diaconia. Em muitas passagens, a palavra diaconia é traduzida por ministério. O bom seria que até essas palavras, se elas se mantivessem, né? Para a gente ter uma noção de quando é usada uma palavra e quando é usada outra, né? A discussão sobre cargos ministeriais permanece nebulosa ao longo de Atos. Não é à toa que Paulo exorta todos os membros das diferentes comunidades a admoestar, julgar e confortar. Lideranças existiam, mas toda a comunidade era convocada a atuar. Mas a concepção ministerial de Paulo não para por aí. Ele também reconhecia ministérios mais específicos, como aqueles apontados aos Efésios, uns para apóstolos, outros para profetas. Ou seja, mesmo Paulo trazendo Paulo e Lucas, né? Porque Lucas vai reconhecer Paulo e Barnabé como apóstolos, mesmo tendo o próprio Lucas relatado no seu livro em Atos 1, em termo funcional, tanto os apóstolos como a igreja entendia que o termo apóstolo, em termo funcional, só cabiam 12 pessoas, né? E mesmo assim, o próprio Paulo reconhece que apóstolo não era designação para todos, né? É, Romanos 6 é uma boa fonte de outros ofícios praticados por mulheres. Inicia com recomendação a Febe, que carrega a carta de Paulo aos Romanos. Talvez Febe tenha sido a primeira intérprete de Romano. Simplesmente, assim, a gente não sabe, né? Não tem como a gente saber. Mas ela pode ter sido uma intérprete, ou pelo menos uma leitora do livro, com certeza, né? Recomendo nossa irmã Febe, serva, diácono, da igreja de Sencreia. Peço que recebam o Senhor de maneira digna dos santos, né? Grande auxílio ela foi para muita gente, inclusive para mim. O termo prostates quer dizer protetora, benfeitora ou patrona. É possível que Febe hospedasse muitos cristãos ou até mesmo que uma igreja se reunisse ao lar. Ela não era um caso isolado, pois há registro de outras mulheres benfeitoras. Veja, o fato de haver outras mulheres benfeitoras, assim como na época de Jesus, e ainda assim elas não foram colocadas em cargo de liderança, nem por Jesus, nem por eles, né? Diácono deriva de diaconel, como vimos anteriormente. Febe como serva da igreja, o termo original pode ser traduzido como diácono ou ministro, podendo se referir a ambos os gêneros. Lembrando que na própria história do diaconato, quando ele surge, quando os apóstolos começam a escolher, eles escolhem 7 homens, exclusivamente homens, inclusive. Possivelmente Febe era líder em sua comunidade, que era comum para os chefes das casas. Epáfras é amado cooperador, fiel ministro, diáconos. Então, o mais indicado aqui seria ou manter tudo com a mesma palavra e aí diferenciar de uma outra forma, porque aí, textualmente não faria sentido um colocar como diácono, diaconisa e outro como ministro, né? Aí teria que ver por que se preferiu tal e tal palavra em determinado lugar. Embora a tradução serva seja uma possibilidade, no caso dela, parece referir a um ofício especial e não de uma qualidade genérica. De qualquer forma, ainda era cedo para falar de diaconato feminino nos termos pelos quais é entendido em 1 Timóteo 3 e na história da igreja. A diaconia feminina foi reconhecida por pais da igreja. E não quer, o fato dos pais da igreja ter aceitado não quer dizer absolutamente nada. Há uma série de coisas que as igrejas não aceitam e que os pais aceitaram, né? Priscila, seja a personagem feminina preferida no Novo Testamento, a personagem do autor ou da autora, né? Mestre, evangelista e plantadora de igrejas. Nas saudações de Romanos, Priscila e seu marido Áquila são citados nas saudações. E aí, inclusive, houve realmente, ela coloca inclusive aqui, pode ter havido aí um incômodo por Priscila estar à frente do nome, né? Mostrando que ela teria mais importância que Áquila ali como colaboradora, né? Arriscando a vida por mim, né? Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. São chamados pelo apóstolo de colaboradores, sinérgons, o termo que Paulo utiliza em referência aos seus cooperadores no trabalho. Ou seja, nada em relação a mulher como cargo de liderança
é específica para homens, via de regra, e não muda nada o fato de o que ela está colocando aqui, né? Primeiro que ela mesma reconhece que não se trata aqui necessariamente de uma função, das funções que estão sendo discutidas, e ainda que fosse, seriam casos excepcionais, né? Bastante surpreendente, o nome de Priscila vem antes do marido. O fato de seu nome aparecer antes incomodou tanto o copista que ele mudou, né? O apagamento de mulheres da Bíblia não é algo novo, e a presença delas no ministério do Novo Testamento incomoda cristãos até hoje. Veja, isso aqui é novamente uma forma tendenciosa de tratar o assunto, né? Não é que a presença dela no ministério do Novo Testamento incomoda cristãos hoje. A questão é a forma, muitas vezes até intelectualmente desonesta, de colocar essas funções como se fossem regras e muitas vezes supervalorizar o que o texto não está dizendo, né? Em relação a elas. O nome de Priscila também aparece antes do nome do cônjuge, em Atos 18, 24 a 26. Enquanto a família vivia em Éfeso, um judeu culto chamado Apolo apareceu na cidade. E aí Priscila e Áquila ouviram, convidaram e explicaram, quer dizer, os dois explicaram a ele com mais exatidão o caminho de Deus. E convidaram e ensinaram onde? Na casa, né? Nós vamos ver que a discussão muitas vezes de Paulo está via de regra na questão quando eles estavam reunidos em igreja, né? Publicamente, etc. Isso aqui poderia muito bem ser o quê? Um estudo particular. Uma sugestão de que ela possuía as habilidades dominantes de ministério e liderança da dupla. E de que tenha sido a principal mestre de Apolo. Na verdade, não. Isso significa simplesmente que ela tinha liderança na casa, mas não quer dizer que ela tinha ministério de liderança dupla, né? Habilidades dominantes de ministério de liderança dupla. E ainda que tivesse, obviamente, isso não impediria em nada, né? Ela ter essas habilidades. Isso não muda o fato de que, via de regra, continuariam sendo homens no cargo de liderança. Explicaram com exatidão, desde a manhã até a tarde, lhes deu explicações aqui, ele testemunhou, dizendo que a forma de ensino que ela coloca é a mesma forma de ensino que Paulo faz, né? Júnia, aqui é uma questão interessante, né? Que vai ser colocado, né? Há mais de 250 inscrições com o nome Júnias e praticamente não há o termo Júnias no masculino, né? A exceção de Epifânio, que pode ter sido tendencioso ao encarar Júnia como homem, porque ele também encarou Priscila como homem e era contra o ministério feminino, né? Então é possivelmente o nome feminino. Agora, uma coisa interessante é que o notável entre os apóstolos é uma expressão que não é usada em outros lugares para indicar apóstolos, né? Então, que ela e Andrônico eram notáveis entre os apóstolos, não significa que eles fossem apóstolos, e muito menos apóstolos no sentido funcional, que só era, conforme a própria Bíblia, cargo apenas dos 12. O próprio Paulo, nas suas cartas, ele vai mostrar uma dificuldade de ser reconhecido como apóstolo, e ele vai mostrar ali que o que ele quer, basicamente, é um reconhecimento no sentido de poder trabalhar, viver especificamente do Evangelho, né? Falar, porque só os outros podem ter esse direito. Mas se você olhar, ninguém vai chamar, com exceção de Lucas, ninguém vai chamar Paulo de apóstolo, né? Você vai ver Paulo ser chamado de Lucas só em Atos, e o próprio Paulo se chama de apóstolo. O próprio Pedro, lá em 2 Pedro, num ponto até que é discutível, né, algumas vias de estudo, ele vai chamar Paulo de nosso amado irmão Paulo. Ele vai reconhecer a importância dos escritos de Paulo, mas ele vai chamar Paulo de nosso amado irmão Paulo. Ele não vai tratar por nenhuma função de liderança nesse sentido, né? Sabemos que existiam outros apóstolos além dos 12, não no sentido funcional. No sentido funcional, o próprio Jesus estabeleceu 12, no começo do ministério dele era só 12. Quando ele está terminando o ministério, ele fala, não vos escolhi no número de 12. E depois, lá em Atos 1, eles, tendo dois para escolher, eles vão escolher só um. Dois com a mesma capacidade, a ponto deles lançarem sortes, né? Também chama a atenção o fato de que eles estiveram na prisão com Paulo. O teólogo N.T. Wright vê isso como uma possível indicação de liderança. Para ele, é interessante na crucificação, as mulheres puderam ir e ver o que estava acontecendo sem medo das autoridades. Que no começo elas não eram vistas como ameaça, por óbvio, ninguém ali era visto como ameaça naquele momento. Tanto que, inclusive, quando Jesus foi preso e os discípulos fugiram, ninguém foi atrás deles. O foco ali era só pegar Jesus e acabar com Jesus.
Nenhum deles era visto como uma ameaça. Com o passar do tempo, todos eles passam a ser vistos como uma ameaça, né? Então, a questão de que Paulo pediu para perseguir todos os homens e mulheres não quer dizer que as mulheres começaram a, via de regra, ter as mesmas funções de liderança dos homens como regra, não. Isso em nada vai mudar o fato. Então, tudo que é apresentado aqui, ele vai mostrar apenas o quê? Ele vai apenas mostrar que, via de regra, continuam sendo homens nessas funções. Algumas funções eram quase que exclusivamente para homens, não há nenhuma indicação de que mulheres exerciam essas funções. A expressão entre os apóstolos é extremamente frágil para dizer que eles eram apóstolos, e muito menos que Júnia, sendo uma mulher, fosse uma apóstola, não há nenhuma indicação disso. Isso só posteriormente é que foi aceito, inclusive por pessoas que vão ensinar coisas que muitas vezes, se a gente for olhar na Bíblia, não vai ter embasamento. Então, veja, é, o que é preciso separar Deus escolheu mulheres para cargos de liderança? Sim. Para quais cargos? 2. Via de regra, existem cargos que são quase que exclusivamente dados a homens? Sim. Não tem como negar. Aí a autora vai fazer o quê? Ela vai querer jogar isso na vala do machismo e tal. Nós já mostramos que não cabe isso. Até porque, dada a função que o homem fazia, não tinha nenhum privilégio para taxar isso como machismo, né? Que os homens, vou escolher você, você vai sofrer, você vai ser perseguido, vai ser morto, vai ser ridicularizado pelo seu próprio povo, vai ser cuspido. Isso fosse por causa de um machismo, uma necessidade de liderança masculina, né? Diferente de hoje, que muitas vezes o termo apóstolo, pastor, etc., é, as pessoas não fazem nada nem perto disso aqui, né? Espero que tenha sido útil. Convido para uma oração final. Senhor Deus, venha estar conosco, nos auxilie na continuidade do estudo da Tua Palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Espero que tenha ficado bem especificado aqui que há funções que especificamente Deus, em quase todos os momentos, Deus vai escolher homens, eventualmente ele vai escolher mulheres, ou seja, a própria ação de Deus, a própria dinâmica de Deus vai mostrar que Deus quer, via de regra, homens nesse cargo, e excepcionalmente ele pode escolher mulheres para essa função, diferente do que a proposta do Ministério para as Mulheres hoje quer, que quer que as mulheres sejam escolhidas costumeiramente, tanto faz se for um homem ou uma mulher. Esse é o ponto que nós estamos tratando, né? Isso prejudica bastante a igreja, porque se um homem é escolhido para uma função que Deus quer que seja uma mulher, ou se uma mulher é escolhida para uma função que Deus, via de regra, quer que seja um homem, é fato que aquilo vai dar problema, né? Então, colocar como regra algo que Deus só permite excepcionalmente, efetivamente vai prejudicar, como tem prejudicado muitas igrejas, assim como o fato de que pastor e etc. Não representa muitas vezes nas igrejas aquilo que era a função lá no passado. Deus abençoe e até o próximo estudo.